A figura histórica conhecida como Vlad, o Empalador, também chamado Vlad III ou Vlad Drácula, teria vindo ao mundo entre novembro e dezembro de 1431, nas fortalezas medievais de Sighisoara, no coração da Valáquia, região que hoje integra a Romênia moderna. No entanto, a escassez de registros confiáveis da época lança dúvidas até mesmo sobre essa data, sendo plausível que seu nascimento tenha ocorrido em algum momento do final da década de 1420. Seu pai, Vlad II, governante da Valáquia, era filho ilegítimo de Mirceia, o Velho, um dos mais celebrados príncipes valáquios, cuja bravura ecoava além das fronteiras do reino. Quanto à identidade de sua mãe, os historiadores divergem, enquanto muitos acreditam que tenha sido Niasna, também chamada Euprachia da Moldávia, filha primogênita do príncipe Alexandre, o Bom. Não se descarta a possibilidade de Vlad ter sido fruto de um dos casos extraconjugais de Vlad II. Ainda assim, independente de sua origem materna, ele foi reconhecido como herdeiro legítimo de Vlad II, conhecido na história como Vlad Dracul, um título que carrega consigo um peso simbólico e uma herança de poder. Para compreender a trajetória de Vlad, o Empalador, especialmente seus primeiros anos, é essencial mergulhar na vida de seu pai, cuja influência moldou não apenas seu destino, mas o de toda uma região. Vlad II passou parte de sua juventude como refém nas cortes húngara e germânica do imperador Sigismundo e do Sacro Império Romano Germânico, uma prática comum na Europa do século XV. Esses penhores humanos, como eram chamados, serviam como garantia de lealdade entre nobres e monarcas, ao mesmo tempo em que fortaleciam laços políticos e familiares. Para Mirceia, o Velho, avô de Vlad, o Empalador, essa estratégia abriu portas para que seu filho ilegítimo fosse educado nos círculos mais influentes da época, ganhando acesso aos bastidores do poder na Hungria e no Sacro Império. Já para Sigismundo, era uma maneira de assegurar a fidelidade da Valáquia, um território estratégico na fronteira leste do Reino da Hungria. Durante seu período como refém, Vlad II recebeu uma educação aristocrática, imerso nos costumes cavaleirescos da nobreza europeia. Há indícios de que nesse período ele tenha abandonado a fé ortodoxa oriental, predominante em sua terra natal, para se converter ao catolicismo romano, religião oficial do Sacro Império. Com a morte de Mirceia, o Velho, em 1418, Vlad II já não estava obrigado a permanecer na corte de Sigismundo, mas escolheu ficar como pajem do imperador, aprofundando seus conhecimentos em diplomacia e guerra. Enquanto isso, na Valáquia, seu meio-irmão, Miguel I, assumiu o trono, mas faleceu apenas 2 anos depois, em 1420. A partir daí, Vlad II passou a disputar o título de voivoda com outros descendentes de Mirceia, numa luta acirrada pelo controle de um território cada vez mais cobiçado. O cenário político do Sudeste europeu na época era um tabuleiro de xadrez onde cada movimento poderia definir o futuro de nações. Por séculos, os Balcãs haviam sido dominados pelo Império Bizantino, herdeiro direto do antigo Império Romano do Oriente, que resistia em Constantinopla, a atual Istambul, e em alguns enclaves gregos. Porém, no final do século XIV e início do XV, esse império milenar estava à beira do colapso, reduzido a uma sombra de seu passado glorioso. Seu território havia sido devorado pelo avanço irresistível dos otomanos, um império islâmico que se expandia desde a Anatólia na atual Turquia, conquistando regiões como Trácia, Bulgária e Macedônia. Ao norte, o Reino da Hungria, sob o comando de Sigismundo, representava a principal força cristã da região, enquanto entre os húngaros e os otomanos surgiam estados menores, mas igualmente estratégicos, o Reino da Sérvia, o Reino da Bósnia, a Valáquia e a Transilvânia, estas duas últimas, hoje parte da Romênia. 2 grandes conflitos marcavam aquele século. O primeiro era a queda iminente de Constantinopla, que selaria o fim definitivo do Império Bizantino. O segundo, a ambição otomana de expandir seus domínios rumo à Europa cristã, transformando os territórios fronteiriços, como a Valáquia, em campos de batalha decisivos. Um exemplo desse embate foi a Batalha de Kosovo, em junho de 1389, onde sérvios, bósnios e outros povos cristãos enfrentaram os otomanos em um combate sangrento, porém inconclusivo. Embora não tenha havido um vencedor claro, a Sérvia saiu tão enfraquecida que acabou se tornando um protetorado otomano. Por volta de 1431, quando Vlad III nasceu, a Valáquia ainda era, em teoria, um estado vassalo da Hungria, mas a pressão otomana crescia a cada dia, forçando os boiardos, a nobreza local, a escolher entre a lealdade aos húngaros ou a submissão aos turcos. Tanto Vlad II quanto seu filho, o futuro Empalador, estariam no epicentro dessas tensões.
A Valáquia da época era um caldeirão cultural, onde conviviam transilvanos, eslovacos, alemães, gregos, húngaros, ciganos, eslavos, judeus e turcos. Cada grupo com suas próprias crenças, ortodoxos, católicos, protestantes, judeus, muçulmanos e até pagãos. Era uma terra marcada pela guerra, onde o solo estava saturado pelo sangue de batalhas entre cristãos e muçulmanos que disputavam não apenas território, mas o destino da própria Europa. Vlad II, apesar de sua origem ilegítima, não estava inicialmente na linha direta de sucessão após a morte de seu meio-irmão em 1420. No entanto, sua determinação e astúcia o levariam ao trono não uma, mas duas vezes, primeiro entre 1436 e 1442, e depois de 1443 até sua morte, em 1447. Mas, no momento do nascimento de Vlad, o Empalador, esse futuro ainda era incerto. Naquele instante, Vlad II havia sido designado pelos nobres húngaros para defender Sighisoara, uma missão crítica, proteger as passagens montanhosas que ligavam a Transilvânia à Valáquia de possíveis incursões otomanas. Uma eventual queda da Valáquia abriria as portas da Europa para uma invasão islâmica em larga escala, ameaçando a estabilidade dos reinos cristãos. Quando assumiu o poder em 1436, Vlad II encontrou um cenário de extrema vulnerabilidade, com seu principado esmagado entre o avanço implacável dos otomanos islâmicos e as facções divididas da corte europeia cristã. Esperava-se que Vlad Dracul, como governante de um território estratégico, se alinhasse incondicionalmente aos seus irmãos de fé contra o sultão, cuja sombra já se estendia sobre as terras ortodoxas do Império Bizantino, reduzido a um espectro de sua antiga glória. Foi nesse contexto de tensão crescente que em 1431, o mesmo ano em que seu herdeiro, Vlad, o Empalador, viu a luz do mundo, o pai foi consagrado como membro da Ordem do Dragão, uma irmandade militar fundada pelo imperador Sigismundo em 1408 com um propósito claro: erguer um escudo de aço contra a maré otomana que ameaçava engolir a Europa. Ao ingressar nessa elite de guerreiros, Vlad II ganhou o cognome Dracul, derivado do romeno Drac, dragão símbolo de força e proteção, embora a palavra, com o passar dos séculos, viesse a carregar o peso sinistro de demônio. Um detalhe irônico da história: o mesmo título que um dia representaria a nobreza de sua linhagem se transformaria, séculos depois, em um emblema do terror. De sua união com uma princesa moldava, Vlad Dracul teve 3 filhos legítimos: Mirceia II, Vlad III e Radu, o Bonito, e pelo menos um bastardo, Vlad, o Monge. Todos herdaram o sobrenome Drácula, filho do dragão, um legado que o futuro Empalador carregaria não como um fardo, mas como uma insígnia de honra, em contraste com a distorção moderna que associa o nome a trevas e maldade. Aos 5 anos, Vlad Drácula já era moldado para ser um bastião da cristandade nos Balcãs. Em Targovit, a corte valáquia iniciou seu treinamento como cavaleiro, submetendo-se a um regime rigoroso que forjaria seu corpo e sua mente: justas, equitação, etiqueta cortesã, arco e flecha, estratégia, natação, caça, rastreamento e, acima de tudo, a arte da guerra. Não bastasse dominar as técnicas tradicionais, o jovem príncipe também foi apresentado às inovações que revolucionariam os campos de batalha, as primeiras armas de fogo e os canhões, cujo rugido logo ecoaria pelos vales e montanhas da Europa Oriental, redefinindo o destino dos impérios. Como segundo filho de Vlad II, sua educação não se limitou ao físico. Sob a tutela de nobres preceptores e damas da corte, aprendeu a ler, escrever, filosofar e dominar os números, além de mergulhar nos clássicos, nas línguas estrangeiras, sobretudo na complexa teia política que envolvia a Valáquia, um tabuleiro onde fé, terra e sangue se entrelaçavam em jogadas mortais. Criado na fé ortodoxa, Vlad foi instruído não apenas nas escrituras, mas na cruel realidade de seu tempo. A Valáquia não era senão uma peça em um jogo muito maior, espremida entre o martelo otomano e a bigorna húngara. Essa lição se tornaria ainda mais amarga com a morte sucessiva de 2 pilares do poder cristão: o imperador Sigismundo, em 1437, e seu sucessor, Alberto II, em outubro de 1439. O vácuo deixado por eles foi preenchido por Władysław III da Polônia, coroado rei da Hungria em 1440. E foi esse monarca que, em um movimento estratégico, elevou João Hunyadi, o lendário Iancu Neduara, à posição de voivoda da Transilvânia, encarregando de conter a maré islâmica. Hunyadi, o mestre da guerra, exigiu que Vlad II se juntasse à resistência. Mas o sultão Murad II, ávido por dominar os Balcãs, ofereceu ao príncipe valáquio um acordo tentador:
trair os húngaros e abrir as portas para a invasão otomana. Drácula, porém, escolheu a lealdade à cruz. Ao lado de Hunyadi e seus aliados, ele ajudou a expulsar os turcos das províncias orientais, garantindo a segurança da fronteira sul da Hungria em março de 1442. Uma vitória efêmera. Os otomanos, furiosos com a traição, acusaram Vlad II de deslealdade e exigiram reparação. O preço? Seus próprios filhos. Em um gesto de desesperada diplomacia, Drácula levou Vlad e Radu à corte de Murad II. O que deveria ser uma audiência se transformou em uma armadilha. Pai e filhos foram aprisionados, reféns de um jogo de poder onde a vida valia menos que um tratado. O sultão foi implacável. Só libertaria os meninos se Vlad II aprovasse sua submissão com ouro e sangue. Sem alternativa, o príncipe valáquio curvou-se, deixando seus herdeiros nas mãos do inimigo enquanto voltava para um reino que já não lhe pertencia. Em sua ausência, João Hunyadi, temendo a influência otomana, havia entronizado Basarab, primo de Drácula, como novo governante. A traição era apenas o início. Hunyadi, porém, tinha contas a acertar com os turcos. Em agosto de 1442, suas forças esmagaram o exército otomano que tentava anexar a Valáquia. Vlad II, livre da ameaça imediata, tentou navegar pelas águas turvas da política, manteve-se neutro, sonhando com a libertação dos filhos e uma reconciliação impossível entre cristãos e muçulmanos. Mas a Hungria não perdoaria sua hesitação. Quando a notícia de que seus filhos eram reféns dos otomanos chegou a Buda, a fúria de Hunyadi foi instantânea. Seu exército marchou sobre a Valáquia forçando Mirceia, o primogênito de Drácula, a fugir. Com o apoio dos turcos, Vlad II reconquistou o trono, apenas para perdê-lo novamente. Os boiardos, liderados por um primo de sangue traidor, Vladislav, conspiraram contra ele, buscando o favor de Hunyadi. Em 1447, a batalha final foi selada. As forças húngaras transilvanas e os boiardos rebeldes, unidos sob Vladislas, esmagaram Drácula e Mirceia. O herdeiro foi capturado, submetido a torturas indescritíveis, seus olhos foram queimados antes de ser enterrado vivo. Vlad II, ao tentar vingá-lo, encontrou seu próprio fim. Decapitado ou queimado na fogueira, seu corpo foi reduzido a cinzas em novembro daquele ano. Vladislas II, o usurpador, assumiu o trono sobre um mar de sangue. Esse foi o caldeirão de traições, alianças frágeis e violência brutal em que Vlad, o empalador, foi temperado. Cada golpe contra sua família, cada promessa quebrada e cada gota de sangue derramado por seu nome gravou nele uma lição indelével. Na Valáquia, a lealdade era uma moeda falsa e o poder só se mantinha pela força. Quando finalmente retornou de seu cativeiro otomano, não era mais o jovem príncipe educado nas cortes, mas um homem forjado no fogo da vingança. E o mundo logo conheceria o preço de subestimá-lo. Enquanto seu irmão Radu fora deixado sob a tutela do sultão Murad II, que os tratava com uma cortesia calculada, Vlad aprendeu que até mesmo a aparente generosidade podia esconder garras de aço. Os jovens príncipes, embora tecnicamente prisioneiros, eram recebidos como hóspedes de honra, uma estratégia antiga, aperfeiçoada pelos otomanos para moldar futuros vassalos. O mesmo jogo de sedução e submissão que décadas antes havia mantido seu pai, Vlad II, refém do imperador Sigismundo, agora se repetia com seus filhos. A intenção era clara: transformá-los em peões leais dispostos a governar a Valáquia como fantoches do Império Otomano, voltados contra a Hungria e seus aliados cristãos. Mas Vlad não era um homem de se dobrar. Na fortaleza de Egrigós, no coração da Anatólia, onde o ar queimava com o sol do deserto e as sombras dos minaretes se estendiam como advertências, os irmãos Drácula foram submetidos a uma educação que mesclava o refinamento da nobreza com a brutalidade da guerra. Estudaram o Alcorão, dominaram o persa e o turco, debateram filosofia e estratégia, todo o currículo de um príncipe. Porém, enquanto Radu se deixava seduzir pela pompa otomana, convertendo-se ao islamismo e jurando lealdade como Janízaro, Vlad afiou sua mente e seu corpo como armas. Cada lição de combate, cada golpe de espada, cada estudo de táticas militares era um passo rumo a um único objetivo: reconquistar a Valáquia e fazer os otomanos pagarem com juros de sangue por cada humilhação infligida à sua família. A resistência de Vlad não passou despercebida. Os castigos eram implacáveis: chicotadas, privações, talvez até a ameaça da estaca, método que mais tarde ele aperfeiçoaria como sua assinatura macabra. Mas nenhuma dor o quebrou. Pelo contrário, cada cicatriz só alimentava o ódio que já ardia em suas veias. Radu, por outro lado, abraçou seu destino otomano com um zelo que beirava a traição.
Sua conversão, sua proximidade com Mehmed II, herdeiro do trono e futuro conquistador de Constantinopla, e os rumores de um relacionamento que ia além da lealdade política foram como um veneno derramado na já fraturada relação entre os irmãos. Para Vlad, Radu não era mais seu sangue, era um renegado, um símbolo vivo da corrupção que o Império Otomano espalhava como uma praga. Quando a notícia da morte de seu pai e de Mirceia, seu irmão mais velho, chegou aos seus ouvidos, assassinados por ordem dos húngaros, mas com a sombra otomana pairando sobre o crime, Vlad soube que seu momento havia chegado. A Valáquia, agora órfã de seu voivoda, era um trono à espera de um herdeiro, e ele, o último filho de Dracul, estava determinado a reclamá-lo. A ironia do destino, no entanto, foi cruel. Foram os próprios otomanos, aqueles que ele jurara destruir, quem lhe forneceram o exército necessário para marchar sobre Targovit. O sultão, em sua arrogância, acreditava estar colocando no poder um vassalo grato. Em vez disso, estava soltando um lobo entre ovelhas. Com não mais que 20 anos, talvez menos, Vlad cruzou as fronteiras da Valáquia em 1448, aproveitando-se do caos deixado por Vladislav II, seu primo, que lutava contra os turcos no sul. Seu primeiro ato como príncipe não foi de clemência, mas de terror calculado. Convidou os boiardos, aqueles nobres que haviam conspirado contra seu pai, para um banquete. Entre taças de vinho e juramentos de lealdade, suas tropas cercaram o salão. Os traidores foram arrastados para fora, não para uma execução rápida, mas para a agonia lenta dos espetos. Alguns dizem que foram empalados ainda vivos, seus corpos erguidos como estandartes sangrentos na entrada da cidade, a primeira demonstração de que o novo príncipe não governaria com mão leve. O reinado, porém, durou apenas meses. Os húngaros, transilvanos e uma facção de valáquios descontentes se uniram para derrubá-lo, reinstalando Vladislav II no trono. Vlad mais uma vez foi lançado ao exílio, desta vez buscando refúgio na Moldávia, sob a proteção de seu tio, o príncipe Bogdan II. Mas a sorte é volúvel. Em outubro de 1451, Bogdan foi assassinado por seu próprio irmão, Petruaron, forçando Vlad e seu primo Estevão a fugirem pela passagem de Borgo, rumo à Transilvânia. Foi ali, nas terras geladas e traiçoeiras das montanhas, que o destino os entregou nas mãos de João Hunyadi, o mesmo homem cuja espada havia ceifado a vida de seu pai e de Mirceia. Hunyadi, porém, não era um tolo. Embora enfraquecido depois das derrotas esmagadoras em Kosovo e Varna, que lhe custaram títulos, influência e a confiança da dieta húngara, ele ainda comandava exércitos e possuía um instinto afiado para reconhecer um aliado valioso. Vlad, com seu ódio visceral pelos otomanos e seu conhecimento íntimo de suas táticas, era uma peça que não podia ser desperdiçada. E assim, num jogo de interesses onde a vingança e a sobrevivência se entrelaçavam, os dois homens fecharam um pacto silencioso. Hunyadi ofereceria proteção e recursos. Vlad, em troca, seria a lâmina afiada apontada para o coração do Império Otomano. Quando Mehmed II subiu ao trono em janeiro de 1451, Vladislav II, em um gesto de oportunismo covarde, renovou sua aliança com os turcos, jogando-se nos braços de ambos os lados, Hungria e otomanos, como um equilibrista sobre um abismo. Para Hunyadi foi a chance perfeita. Ele estendeu a mão a Vlad, oferecendo-lhe não apenas um posto em seu exército, mas um lugar em sua corte, onde poderia aperfeiçoar ainda mais suas habilidades militares. Vlad, astuto, jurou lealdade ao jovem rei Ladislau quando este foi coroado, selando sua posição como um aliado, pelo menos por enquanto. E enquanto os nobres húngaros murmuravam sobre a conveniência dessa aliança, enquanto Vladislav II se iludia com sua diplomacia duplamente traidora, uma verdade se solidificava nas sombras: o filho de Dracul não havia esquecido, nem perdoado. E quando a hora chegasse, nem Hunyadi, nem os otomanos, nem mesmo os boiardos da Valáquia estariam preparados para a tempestade que se avizinhava. Enquanto isso, Hunyadi consolidava seu poder como apoiador do novo sacro imperador romano-germânico Frederico III, e parente do falecido Sigismundo, aquele mesmo que outrora havia selado o destino do pai de Vlad com uma coroa e uma adaga nas costas. Mas a história não se escreve apenas com alianças de papel e juramentos de lealdade. Nos anos finais da década de 1440 e nos primeiros da seguinte, enquanto Vlad tecia sua influência entre os magnatas húngaros, seu primo e rival, Vladislav II, via seu próprio trono tremer sob os pés. A traição tem um preço, e o de Kosovo, em outubro de 1448, seria cobrado em sangue. A batalha foi um desastre anunciado.
Hunyadi, movido por uma cruzada que ardia mais em fervor do que em estratégia, liderou um exército de mercenários alemães e aliados balcânicos contra o avanço otomano. Vladislav II, porém, preferiu observar de longe, enviando, quando muito, 8.000 valáquios como oferta simbólica, enquanto seu coração permanecia alinhado aos interesses de Istambul. O resultado? Uma derrota esmagadora que deixou os Balcãs à mercê do sultão e Hunyadi com uma cicatriz de traição aberta no peito. A partir daí, a guerra não seria mais travada apenas com espadas, mas com decretos. Hungria e Transilvânia fecharam suas fronteiras ao comércio valáquio, asfixiando a economia de Vladislav enquanto Hunyadi, em segredo, já desenhava o nome de outro Dracul no trono de Targovit. E então veio o terremoto. Em 29 de maio de 1453, Mehmed II, o Conquistador, ergueu a bandeira otomana sobre os muros de Constantinopla. A Santa Sofia, que por 9 séculos havia resistido como bastião da cristandade, viu seus mosaicos cobertos por tapetes de oração. O último suspiro de Bizâncio se apagou e com ele a ilusão de que o Islã poderia ser contido além do Bósforo. Agora, o sultão olhava para o norte e seus generais para Belgrade. Se a fortaleza caísse, o Danúbio se tornaria uma estrada para Viena, Buda e o coração da Europa. Hunyadi sabia. Vladislav II, com seus pactos obscuros com os turcos, era o elo fraco na corrente. E se havia um homem disposto a quebrá-lo, esse homem era Vlad. O inverno de 1455 a 1456 trouxe consigo não apenas o gelo, mas o rumor de guerra. Em Adrianópolis, hoje Edirne, os tambores otomanos soavam o chamado a jihad. E em Győr, na Hungria, um frade franciscano de voz trovejante, São João de Capistrano, ergueu a cruz e gritou aos céus: Deus o quer, expulsemos os turcos da Europa. Palavras que 4 séculos antes, haviam lançado exércitos em direção a Jerusalém. Agora ecoavam nos ouvidos de Hunyadi, de seu filho László e de um certo príncipe valáquio, cujos olhos ardiam com uma chama ainda mais antiga que a dos cruzados. Vlad não precisou de mais convites. Recebeu ordens: ficar na Transilvânia, atacar Vladislav II e desviar a atenção otomana de Belgrade. Uma missão, uma oportunidade, uma vingança adiada por quase uma década. E ele não desperdiçaria nem um segundo. Com tropas afiadas pelo ódio e pela tática, Vlad varreu a Valáquia em incursões relâmpago, queimando vilas leais a Vladislav, cortando suas linhas de suprimento e transformando cada skirmi em um aviso sangrento. Até que em 20 de agosto de 1456, os dois primos se encontraram no campo de batalha de Targor. Os exércitos se preparavam para o choque, as lâminas brilhavam ao sol, mas Vlad não queria uma batalha. Queria justiça. Com um gesto que silenciou até os ventos, esporou seu cavalo em direção a Vladislav e desafiou-o para um duelo. 1 contra 1. O traidor aceitou. E quando as espadas se cruzaram pela última vez, foi o filho de Dracul quem saiu vitorioso, cravando seu aço no peito daquele que havia derrubado seu pai e enterrado seu irmão vivo. 9 anos de espera. 9 anos de sombra. E agora, o trono da Valáquia estava finalmente livre do sangue alheio. Nos dias que se seguiram, Vlad não apenas reassumiu o título de voivoda. Ele o esculpiu em ferro e fogo. Príncipe Vlad, filho de Vlad, o grande, soberano e governante da Hungro-Valáquia e dos ducados de Amas e Fgra, proclamou, enquanto a coroa pesava em sua testa como uma promessa. Os ducados, presentes de Ladislau por sua lealdade renovada, eram apenas o começo. Ao norte, incitou os boiardos à revolta contra Petruaron, o príncipe da Moldávia, outro fantoche otomano que, como Vladislas, havia vendido sua alma por moedas turcas. E em 1457, com a ajuda de 6.000 valáquios e a traição dos próprios nobres moldavos, seu primo Estevão tomou o trono de Iaí. O tabuleiro estava se rearranjando. E Vlad, agora, movia as peças. Mas o império não se constrói apenas com vitórias, constrói-se com medo. E o novo príncipe da Valáquia entendia isso como poucos. Fortaleceu o exército, reconstruiu aldeias arrasadas e revigorou o comércio local, enquanto estrangulava os mercadores estrangeiros que sugavam a riqueza de seu povo. Os otomanos, é claro, não demoraram a enviar emissários, exigindo tributo e passagem livre para suas tropas. Vlad recusou-se a curvar-se em Constantinopla. Em vez disso, ergueu muros mais altos, afiou estacas mais longas e lembrou-se das lições aprendidas como refém em Edirne. A empalação não era apenas um castigo. Era uma linguagem. Os primeiros a sentir seu peso foram os boiardos, aqueles mesmos que haviam aplaudido a morte de seu pai e de seu irmão. Vlad confiscou suas terras, seus tesouros, suas vidas.
E quando os corpos começaram a enfileirar-se ao longo das estradas, empalados como advertência, ninguém ousou questionar sua autoridade. Mas a crueldade do príncipe não se limitava a estacas. Diziam que ele alimentava os condenados aos cães, deixava-os apodrecer ao sol, queimava-os vivos ou os esfolava enquanto ainda respiravam, que cortava línguas, arrancava olhos, deceparia membros como quem poda galhos secos, e que às vezes banqueteava-se diante dos supliciados, sorvendo vinho enquanto o cheiro de carne queimada subia ao céu. As mulheres, especialmente as acusadas de infidelidade, sofriam os piores tormentos, porque para Vlad a traição não tinha gênero, tinha apenas um fim. A Valáquia aprendia a cada dia que seu novo senhor não governava com misericórdia, governava com uma mensagem. E essa mensagem estava escrita em sangue. A infidelidade para Vlad não era um pecado, era uma afronta que clamava por vingança em carne viva. Mulheres flagradas em adultério ou acusadas de libertinagem conheciam um destino que ultrapassava a morte, seus corpos se tornavam lições. Seios e ventres eram mutilados com lâmina fria, enquanto os amantes, amarrados e forçados a assistir, viam-se obrigados a devorar os pedaços ainda quentes daquilo que um dia desejaram. O ferro em brasa, cravado sem piedade, selava o castigo com um grito que ecoava muito além das masmorras. Alguns dizem que esses relatos são exageros de cronistas distantes, sedentos por histórias de barbarismo para justificar suas próprias crueldades. Outros, porém, sabem que onde há fumaça, há fogo, e o fogo de Vlad queimava com uma intensidade que nem mesmo o tempo conseguiu apagar. Os saxões, esses colonos alemães que se espalhavam pela Valáquia como ervas daninhas em terra alheia, aprenderam à custa de sangue o preço da traição. Quando mercadores de Bralva ousaram roubar um compatriota de Vlad, o príncipe não enviou queixas nem exigiu indenizações. Mandou arrastar cada saxão da cidade para fora de suas casas e empalá-los em estacas afiadas, transformando as ruas em um jardim de corpos contorcidos. Os gritos duraram dias. Os corvos, saciados. A mensagem era clara. Na Valáquia a justiça não se media em moedas, mas em palmos de madeira ensanguentada. E então havia o cálice de ouro. Uma taça magnífica deixada à vista de todos na praça central de Targovit, desafiando ladinos e desonestos. Bebei à vontade, parecia dizer Vlad, mas ousai levá-la, e descobrireis o que significa desafiar um dragão. 6.000 almas viviam ali. Nenhuma ousou tocar no objeto. O medo na Valáquia era uma moeda mais valiosa que o ouro. Mas a crueldade de Vlad não se limitava a castigos exemplares. Ele via a pobreza como uma chaga, e chagas para ele curavam-se com fogo. Centenas de mendigos foram convidados a um banquete real, onde comeram até não caber mais em suas barrigas. Quando a última garrafa foi esvaziada, as portas se fecharam. As chamas devoraram tudo. Não houve lamentos. Não houve sobreviventes. Para Vlad, a misericórdia era um luxo que só os fracos podiam se dar. Essas histórias, algumas verdadeiras, outras amplificadas por inimigos, corriam como veneno pelas cortes da Europa. Turcos, húngaros, saxões e transilvanos as repetiam com um misto de horror e fascínio, transformando Vlad em um espectro que assombrava até os mais corajosos. Mas enquanto uns o pintavam como um monstro, outros viam nele o único homem disposto a segurar a espada que defendia a cristandade. Porque Vlad não era apenas um carrasco. Era um estrategista. Um guerreiro que em 1457, ajudou seu primo Estevão a tomar o trono da Moldávia com 6.000 cavaleiros, selando uma aliança que fortaleceria as fronteiras contra os otomanos. Quando o sultão Mehmed II, furioso com a nova cruzada proclamada pelo Papa Pio II, avançou sobre a Sérvia e esmagou Smederevo em 1459, Vlad não se ajoelhou. Não pagou o jizya, esse tributo humilhante que os infiéis exigiam dos protegidos. Quando os emissários turcos chegaram à sua corte, ele não apenas recusou suas demandas, ele cravou seus turbantes em seus próprios crânios com pregos, como quem pregava um aviso na porta: aqui não há lugar para senhores estrangeiros. A resposta de Mehmed foi rápida. Tropas otomanas cruzaram o Danúbio, saqueando e queimando, certas de que a Valáquia cairia como um castelo de cartas. Vlad, porém, não lutava como os outros. Ele conhecia a língua turca, conhecia suas táticas, e acima de tudo, conhecia o medo. Em 1462, enquanto o sultão sonhava com sua submissão, o príncipe dragão invadiu territórios otomanos com uma fúria que pareceu sair do próprio inferno. Cidades bulgaras entre o Mar Negro e a Sérvia abriram suas portas e encontraram a morte. Mais de 23.000 turcos e aliados foram empalados em 2 semanas, seus corpos erguidos como postais macabros ao longo de 800 quilômetros.
Quando Mehmed tentou retaliar destruindo o porto de Brila, foram seus homens que encontraram o chão da Valáquia regado a sangue próprio. 18.000 otomanos marcharam. 8.000 voltaram. Por um breve momento até o Papa o louvou. Os cristãos o viram como um bastião, um homem que sozinho fazia tremer as fundações de um império que engolia nações. Mas a glória, como Vlad bem sabia, era tão fugaz quanto a vida dos que ousavam cruzá-lo. E o sultão, humilhado, não esqueceria. Mas se os cristãos o viam como um salvador, os muçulmanos o temiam como a própria encarnação do mal. A notícia de cada vitória de Vlad, o Empalador, chegava aos ouvidos do sultão como um veneno lento, corrosivo, insuportável. Mehmed não poderia mais ignorar aquele homem que, com mãos ensanguentadas, desfiava seu império como um tecelão rasga um tapete precioso. Desta vez, não seria um general nem um beylerbey, mas o próprio sultão quem marcharia contra a Valáquia. E quando Mehmed II, o conquistador de Constantinopla, voltava seus olhos para o norte, até os céus pareciam escurecer. Os dois homens, um príncipe das trevas, outro senhor de um império que se estendia como uma sombra sobre 3 continentes, prepararam-se para o embate final. O sultão levantou um exército tão vasto que sua passagem fazia a terra tremer. Entre 150.000 e 300.000 homens, uma maré humana composta não apenas de soldados, mas de toda uma civilização em marcha. Guardas pessoais blindados como estátuas de aço, engenheiros que arrastavam máquinas de guerra, mulheres para acalmar os ânimos dos guerrilheiros, sacerdotes que murmuravam preces, astrólogos que liam o destino nas estrelas. Havia atiradores cujos mosquetes cuspiam morte, lanceiros cujas fileiras pareciam uma floresta de pontas afiadas, canhões que rugiam como bestas acordadas de um sono milenar, e entre eles os janízaros, os filhos arrancados do seio cristão, forjados em fogo e disciplina, agora convertidos em lâminas do Islã. Até Radu, o irmão mais novo de Vlad, traidor por sangue ou por conveniência, comandava 4.000 cavaleiros sob a bandeira do Crescente. Enquanto isso, na Valáquia, o príncipe das trevas reunia o que podia. Matias Corvinus, o rei da Hungria, a quem Vlad servirá com lealdade cega, virou-lhe as costas. Nenhum reforço, nenhuma palavra de apoio, apenas o silêncio frio da traição. Mas Vlad não era homem de se curvar ao abandono. Reuniu o que restava, camponeses de mãos calejadas, jovens de 12 a 18 anos cujos olhos ainda brilhavam com o medo da primeira batalha, escravos Roma cuja liberdade era trocada por uma espada, mulheres que empunhavam foices como se fossem lanças. 30.000 almas mal armadas, pior treinadas, mas unidas por algo mais forte que o aço, o ódio. Ódio aos otomanos, ódio à submissão, ódio à ideia de joelhos dobrados diante de um sultão. E mesmo assim, quando os batedores trouxeram a notícia de que o exército de Mehmed avançava como uma tempestade de areia, Vlad soube, não venceria em campo aberto. Não com aqueles números. Não contra aquela máquina de guerra. Mas a Valáquia não era um campo de batalha, era uma armadilha. E ele, seu carrasco, ordenou a evacuação das terras à frente do avanço otomano. Vilarejos inteiros foram esvaziados, o gado levado, os celeiros queimados. Os rios e lagos foram envenenados com cadáveres de homens e animais, transformando cada gole de água em uma roleta russa. As colheitas reduzidas a cinzas. Quando os turcos chegassem, encontrariam apenas terra arrasada, um deserto de fome e doença. Mas Vlad não parou por aí. Os doentes, os flagelados pela peste bubônica, pela lepra, pela tuberculose, pelo cólera, foram enviados como mensageiros silenciosos. Homens, mulheres e crianças, cujos corpos já eram tumbas ambulantes, foram deixados nos caminhos que os otomanos percorreriam, ou infiltrados nos acampamentos inimigos como sementes de morte. Era guerra biológica antes que o mundo soubesse dar nome a ela. E funcionava. Os turcos, acostumados a vencer pelo terror, agora sentiam o terror se voltar contra eles. Cada tosse no acampamento era um presságio. Cada febre, uma sentença. Quando as vanguardas otomanas finalmente avistaram Targovit, a capital da Valáquia, encontraram uma cidade fantasma. As portas de Snagol e Bucareste haviam resistido a eles. Mas ali no coração do reino de Vlad, esperava algo pior que muralhas, o vazio. Os 24.000 homens que restavam ao príncipe haviam se refugiado nas montanhas, onde a fome e o inverno seriam tão mortais quanto as espadas turcas. Mas Vlad não era homem de esperar pela morte. Era homem de ditá-la. Disfarçado entre os próprios inimigos, deslizando pela noite como uma sombra, ele penetrou no acampamento otomano. Falava turco como um nativo, movia-se como um espectro entre as tendas. E ali no coração da besta descobriu a fraqueza de Mehmed. O sultão, temendo um ataque noturno, ordenara que seus homens permanecessem confinados, nervosos,
como presas em uma jaula. Vlad anotou cada detalhe e a posição das sentinelas, o caminho até a tenda dourada onde o conquistador de Constantinopla dormia sobre sedas, sonhando com vitória. Depois, como um fantasma, desapareceu de volta para as montanhas. Na noite de 17 de junho de 1462, o inferno desceu sobre os otomanos. Vlad dividiu seus homens em 2 colunas e os lançou contra o acampamento como foice ceifando trigo. A primeira onda cortou a garganta da noite, massacrando tudo em seu caminho. A segunda, porém, falhou. Mesmo assim, quando o sol nasceu, 15.000 turcos jaziam mortos, enquanto os valáquios perderam apenas 5.000. Vlad quase conseguiu. Quase alcançou a tenda de Mehmed, quase cravou sua adaga no pescoço do homem que sonhava em ser o senhor do mundo. Um erro de percurso, um passo em falso, e a história poderia ter sido outra. Mas mesmo assim, a noite de Targovit entrou para a lenda como o momento em que um homem só, armado apenas com ódio e astúcia, quase decapitou um império em uma única investida. Ao amanhecer, os sobreviventes otomanos acordaram para um pesadelo. Não bastasse a carnificina da noite anterior, adiante os esperava o campo de Hansa Pasha, aquele mesmo general cujos 20.000 homens Vlad empalara meses antes. Uma floresta de corpos esqueléticos, estandartes de carne apodrecendo ao sol, um aviso gravado em sangue: aqui a morte não é rápida, aqui a morte é arte. Até Mehmed o Conquistador, o homem que não tremia diante de Deus nem dos homens, recuou. Ordenou a retirada. Deixou Radu, seu fantoche, com os janízaros para ocupar Targovit enquanto o exército otomano se afastava, como um lobo ferido lambendo suas chagas. Diz a lenda que do alto dos penhascos de Poenari, a esposa de Vlad, cuja identidade se perdeu nas brumas do tempo, mas cujo amor por ele era tão feroz quanto seu ódio pelos turcos, viu as bandeiras de Radu se aproximarem. Com um filho nos braços, Miínia, o futuro mal, ela teria sussurrado, antes alimentar os peixes do que ser comida dos cães. E se atirou no abismo, levando consigo o último vestígio de humanidade que ainda restava naquele reino de sombras. Radu, o irmão traidor, sentou-se no trono que não era seu. Enquanto isso, Vlad e os restos de seu exército fugiam para Chilia, onde Stefan III da Moldávia, outro aliado que se tornará inimigo, os esperava com armas em punho. Ferido, cercado, o príncipe das trevas ainda lutou. Repeliu os moldavos, deixou Stefan sangrando no chão. Mas a Valáquia já não era sua. A Hungria, seu último refúgio, estendeu-lhe uma mão envenenada. Matias Corvinus, o mesmo rei que o abandonara à própria sorte, agora o recebia com sorrisos falsos e promessas ocas. Vlad acreditou, ou fingiu acreditar, que o apoio húngaro chegaria na primavera. Que juntos eles esmagariam os otomanos de uma vez por todas. Mas quando cruzou a fronteira de volta à Valáquia em novembro de 1462, não encontrou um exército. Encontrou uma armadilha. As portas do castelo da Rocha do Rei se fecharam atrás dele como as mandíbulas de uma armadilha. Corvinus, o cobra, o traiu. Por quê? Talvez ambicionasse o título de imperador do Sacro Império, e um Vlad solto era um incêndio que queimaria suas ambições. Talvez temesse que se o príncipe das trevas vencesse Mehmed, seu próprio trono tremesse. Ou talvez, no fundo, o mundo simplesmente não estivesse pronto para um homem como Vlad Drácula, um homem que, para salvar seu povo, havia se tornado o monstro que os outros apenas temiam ser. O que quer que tenha sido, Corvinus nunca chegou a ser imperador, mas em 1464, coroou-se rei Matias da Hungria, enquanto Vlad, o empalador, apodrecia em uma masmorra sonhando com vingança. Mas a história não se contentou em deixar Vlad Drácula apodrecer entre as sombras de uma cela. O destino, como sempre, tinha outros planos para o príncipe das trevas. Porque a verdade é que a Hungria nunca soube o que fazer com um homem como ele. Um guerreiro que por 15 anos havia sido o único bastião entre a Europa e o avanço otomano, mas que mesmo assim era visto com desconfiança em Buda. Um homem cuja lealdade era questionada justamente por aqueles que mais deveriam temer sua ausência. E assim, em 1462, Vlad foi arrastado para as masmorras de Oratia, depois transferido para Visegrad, acusado de conluio com o próprio sultão que havia jurado destruir. Uma ironia cruel. Enquanto ele apodrecia atrás das grades, seu irmão Radu, o verdadeiro traidor, sentava-se no trono da Valáquia, coroado pela mão de Mehmed II. Os anos passaram, e a relação entre Vlad e Matias Corvinus, agora rei, suavizou-se. Talvez o húngaro tenha percebido tarde demais que precisava mais de homens como Drácula do que de cortesãos dóceis. Talvez tenha visto nos olhos do prisioneiro não um monstro, mas o espelho de sua própria ambição. Ou talvez, simplesmente a política tenha ditado que um Drácula convertido ao catolicismo,
casado com Ilona Cisilage, prima do próprio rei. Era mais útil vivo do que morto. Em 1466, as correntes afrouxaram. Vlad e Ilona receberam uma casa em Pés, às margens do Danúbio, onde criaram seus 2 filhos, Vlad IV, o futuro Tepelus, e Mirceia. Por um tempo, pareceu que o empalador havia se rendido à quietude de um nobiliárquio envelhecido, um homem que trocara a espada pela taça de vinho e as batalhas pelos jantares na corte. Mas quem conhecia Vlad Drácula sabia, aquele não era um homem feito para a paz. Passada uma década, o fogo ainda ardia em suas veias. Nos meados dos anos 1470, com mais de 50 anos e uma cicatriz a cada memória, ele procurou Ivan Báthory, um comandante implacável, futuro voivoda da Transilvânia e aliado de Matias. O plano era simples mas ousado. Reuniram um exército de moldavos, húngaros, transilvanos e valáquios, e marcharam sobre a Valáquia, então nas mãos de Basarab Laiot, o velho, um usurpador que havia tirado o trono do próprio irmão de Vlad, Radu, este por sua vez, morto em circunstâncias suspeitas, como se o destino quisesse limpar o caminho para o retorno do verdadeiro Drácula. E assim, no outono de 1476, Vlad voltou. Não houve resistência. As tropas de Basarab fugiram como ratos diante da sombra de um falcão. A Valáquia, mais uma vez, curvou-se diante de seu senhor legítimo. Ivan Báthory voltou para a Transilvânia, deixando Vlad sozinho para defender o que era seu. Por um breve e glorioso momento, pareceu que a história havia se corrigido. Mas o Império Otomano não esquece. E menos ainda perdoa. Em novembro daquele mesmo ano, um exército turco desceu sobre a Valáquia como uma tempestade de aço e fogo. Vlad, com apenas 2.000 homens, enfrentou uma força que superava o dobro, talvez o triplo, de seu exército. Os otomanos esmagaram a resistência valáquia com a mesma facilidade com que esmagariam um inseto. E então, como um eco sinistro de seu próprio reinado, Vlad Drácula desapareceu. Ninguém sabe ao certo como morreu. Alguns dizem que caiu em batalha, sua espada quebrada entre os corpos de seus inimigos. Outros sussurram que foi traído por seus próprios boiardos, os nobres que sempre o temeram mais do que aos turcos. Há quem jure que foi uma caçada, um acidente, ou talvez um assassinato disfarçado, que o levou à morte nas vésperas da invasão. E então existem as lendas, que não morreu naquele inverno de 1476, mas foi capturado, resgatado, levado para Nápoles, onde teria sido enterrado na igreja de Santa Maria Nova. Uma teoria romântica mas frágil desmontada por historiadores que não encontram nenhum osso, nenhuma prova que a sustente. A versão mais aceita, porém, é a que melhor se adequa ao mito. Vlad, o empalador, encontrou seu fim pelas mãos daqueles que mais odiava. Decapitado, sua cabeça preservada em mel, espetada em uma lança e levada a Istambul como troféu para o sultão. Ou então, justiça poética, empalado como tantos outros antes dele, seu corpo erguido como um aviso aos que ousassem desafiar o império. Seu túmulo, se é que existe, permanece um mistério. Em 1931, arqueólogos encontraram um caixão em Snagol, coberto por um véu púrpura e dourado, contendo um esqueleto, fragmentos de brocado, um anel da Ordem do Dragão e uma coroa que lembrava os retratos de Vlad. Seria ele? Antes que pudessem confirmar, os restos e os artefatos desapareceram do Museu de História de Bucareste, como se a própria terra tivesse reclamado seu filho mais sombrio. Hoje, as ruínas de Poenari erguem-se sobre o Monte Setatia, abandonadas pouco depois de sua morte, como monumento ao homem que as construiu. Dizem que o lugar é assombrado, que nas noites de vento, ainda se ouvem os gritos dos empalados e o riso frio de um príncipe que se recusou a morrer. Enquanto isso, a Valáquia mergulhou no caos. Basarab o Velho tentou retomar o trono, mas foi rapidamente derrubado por Basarab IV, um fantoche húngaro. O principado tornou-se um campo de batalha entre otomanos e cristãos, um território esmagado entre o martelo turco e a bigorna da Europa dividida. Em 1479, a Batalha do Pão em Transilvânia provou que a resistência ainda tinha dentes, uma vitória húngara que por um breve momento conteve a maré otomana. Mas o destino já estava escrito. Em 1526, Suleiman, o Magnífico, esmagou os húngaros em Mohacs. 2 séculos de dominação turca se seguiram. E enquanto a Valáquia, a Transilvânia e a Moldávia se curvavam sob o jugo do sultão, o ocidente, dividido pela reforma, olhava para o leste com uma mistura de horror e indiferença. Vlad Drácula havia partido. Mas seu legado, sangrento, implacável, eterno, sobreviveria para sempre. Porque alguns homens não morrem. Eles se tornam lendas. E as lendas, como bem sabemos, têm fome de sangue. A história poderia ter sido diferente.
Se não fosse pela chegada dos poloneses em socorro dos austríacos, o avanço otomano teria engolido a Europa Central como uma maré negra. Mas o destino já estava selado. A Valáquia, apesar da resistência feroz de Vlad, caiu sob o domínio turco no século XVI e permaneceu acorrentada por quase 3 séculos, até que a sombra de São Petersburgo substituísse a de Istambul. Os russos não vieram como libertadores, mas como novos senhores. E assim, entre o martelo otomano e a bigorna eslava, a Romênia nasceu de sangue e lágrimas. Mas a memória é uma faca de 2 gumes. Quando o nacionalismo romeno irrompeu no século XIX, Vlad não foi lembrado como o tirano que empalava homens, mulheres e crianças sem piedade. Não, ele foi transformado em um símbolo, o guerreiro que ousou desafiar o império mais temido da terra, o protetor de uma nação ainda por nascer. A história, como sempre, foi reescrita pelos vencedores, ou melhor, pelos que precisavam de um mito. Hoje o nome Drácula não evoca um príncipe da Valáquia, mas um pesadelo eterno. Bram Stoker não precisou de muito. O nome, um eco de crueldade, e o folclore balcânico fez o resto. Seu conde não era apenas um vampiro, era a encarnação do mal ancestral, um predador que se alimentava do medo tão vorazmente quanto de sangue. Mas aqui está a ironia. Enquanto o mundo treme diante do Drácula de Stoker, a figura histórica de Vlad III é ainda mais perturbadora justamente porque era real. Como julgar um homem cujo legado é tecido com fios de lenda e mentira? Os panfletos do século XV já o pintavam como um monstro, um governante das trevas, nas fronteiras da Europa civilizada, onde a barbárie ainda reinava. Era conveniente. Para os húngaros ele era um aliado incômodo, para os otomanos, um inimigo a ser esmagado, para os cronistas ocidentais, um espetáculo de horror que confirmava seus preconceitos sobre o Oriente Selvagem. Cada exagero servia a um propósito. Cada história de empalações em massa, de banquete entre cadáveres, de rios de sangue, tudo isso era combustível para uma máquina de propaganda que já funcionava há séculos. E no entanto, algo deve ter acontecido. Vlad de empalar seus inimigos. Não 100.000, os números são absurdos, frutos de uma histeria coletiva, bate sim o suficiente para que seu apelido, Ep, o empalador, se tornasse sinônimo de terror. Ele de usar o medo como arma porque em um mundo onde a traição era moeda corrente e a lealdade se vendia ao melhor lance, a misericórdia era um luxo que nenhum príncipe da Valáquia podia se dar. A questão não é se Vlad foi cruel, é se sua crueldade foi exceção ou regra. Porque a Valáquia do século XV não era um reino de contos de fadas. Era um campo de batalha onde húngaros e otomanos se digladiavam, e os voivodas locais eram peões, ou carrascos quando a sorte lhe sorria. Vlad não inventou a violência, ele a aperfeiçoou. E se seus métodos chocam hoje, é porque esquecemos, ou preferimos esquecer, que a Europa da Idade Média e do Renascimento era um continente afogado em sangue. As guerras religiosas não poupavam ninguém. As fogueiras da Inquisição queimavam hereges enquanto os janízaros otomanos arrasavam vilarejos. Naquele mundo, a linha entre herói e vilão era traçada pelo canhão do vencedor. Então, o que resta de Vlad Drácula? Um nacionalista antecipado, como querem os romenos? Um sádico sedento de dor, como gritam seus detratores? Ou apenas mais um homem esmagado pelo peso de seu tempo, um tempo em que a sobrevivência exigia que se escolhesse entre ser o martelo ou a bigorna? A verdade, como sempre, está perdida entre as sombras. Mas uma coisa é certa, 5 séculos depois ainda falamos dele. E isso, mais do que qualquer empalação, é o sinal de que sua lenda nunca morrerá.